Então, vamos lá, né? O pastor Hélio teceu aí longos comentários. O pastor Wesley, ele falou muita coisa. Como a gente estamos aqui, né, no modelo hoje de debate, eu vou continuar aqui trazendo os meus argumentos na minha posição, que eu defendo, que o cristão ele não só pode participar da política, mas como ele deve participar da política. O pastor Wesley defendendo aqueles, obviamente, que pensam assim dessa forma, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que defendem, né, que o cristão ele não deve participar da política. E o pastor Wesley aqui no seu comentário, o pastor Wesley, ele trouxe aqui as razões e também os motivos pelo qual ele acredita dentro da interpretação que ele trouxe aqui, né? Trouxe aqui uma longa interpretação dentro da Bíblia, foi lá na raiz, né? Trouxe aqui um pouco aqui como que surgiu a história de direita e esquerda, né? Então, assim, já respondendo essa parte, né, lá de trás, então eu não coloquei aqui que a gente tem que ser de direita ou de esquerda, né? Eu coloquei e estou defendendo aqui, não que o cristão ele tem que se entender como direita ou como esquerda. Infelizmente, pastor Hélio, é verdade. A gente sabe que hoje as coisas estão polarizadas e hoje as pessoas têm que ser de direita e de esquerda. Por exemplo, para responder essa questão, eu digo muito simples. Você não precisa ser de direita e nem de esquerda. Vamos defender, dentro dessa questão, eu defendo o quê? Princípios éticos e valores. É muito simples. É só você ver, né, não ir por direita ou por esquerda, mas uma vez que eu me identifique e me nomeio como cristão e eu vou votar numa determinada pessoa, eu vou defender, eu vou votar, melhor dizendo, naquela pessoa que defende os mesmos princípios que eu, como cristão. Ainda que aquela pessoa não defenda 100% o que eu penso, o que eu defendo, ainda que aquela pessoa não defenda 100% aquilo que eu tenho como ideal, a idealização, né, que eu defendo. Mas quando eu vou votar, eu como cristão, eu tenho que no mínimo ser coerente e votar numa pessoa que defende basicamente, ainda que não defenda 100%, mas que se aproxime o máximo daquilo que eu defendo. Então, como que eu, como cristão, por exemplo, eu sou cristão, aí eu vou defender um candidato, eu vou votar num candidato, e aí a gente já elimina a questão de ser de direita ou de esquerda. Eu não sou de direita, eu não sou de esquerda, eu não sou de centro, eu não sou de nada. Agora, eu sou cristão e como cristão eu me baseio pela Bíblia, pela palavra de Deus, que me norteia, e a palavra de Deus, ela, ao me nortear, ela apresenta para mim princípios éticos e morais que devem nortear toda a minha conduta e toda a minha vida. Então eu digo para você que está ouvindo, você não precisa ser intitulado como direita ou como esquerda, mas se você é um cristão, como que você vai votar numa pessoa, por exemplo, que defende a pauta do aborto? E aí, mas aí essa pessoa que defende aborto, a pessoa que defende a legalização, por exemplo, das drogas, ou a pessoa que defende tudo aquilo que é contrário ao o que a Bíblia nos ensina. E aí é só muito simples, não é que você tem que ser de direita ou de esquerda. Você tem que ver quais candidatos que defendem essa posição. Ainda que, ainda que no seu discurso digam que não, porque a gente sabe que uma das artes que os políticos eles dominam muito bem é a arte da mentira. O que mais a gente vê imperar no meio político é a mentira. Então, por mais que um político chegue e ele defenda, não, eu sou contra o aborto, ele venda um discurso bonito, como é de costume, infelizmente, de um partido, defender, né, que num discurso às vezes muito bonito e que diz, não, eu não sou abortista, eu sou contra o aborto, etc. Mas na prática é totalmente contrário daquilo que ele muitas das vezes coloca como no seu discurso. Então eles têm um discurso e uma prática. Então não se trata de você ser de direita e de você ser de esquerda. A questão é, você tem que votar, se você vai votar como cristão, você tem que votar naquela pessoa que melhor te represente.
ou que melhor represente os nossos princípios, ainda que não numa totalidade. Que a gente sabe que às vezes é difícil a gente ter um candidato que defenda, às vezes, 100%, né, a nossa visão, os nossos princípios éticos e morais. Mas se eu vou votar, eu tenho que votar numa pessoa que mais se aproxime do meu, dentro dos meus princípios. Então, se você vai votar, você não tem que escolher se a pessoa ela é de direita ou se ela é de esquerda. Você tem que pesquisar sobre aquele candidato e você tem que ir buscar, né, não só aquilo que aquele candidato está falando, porque, como eu disse aqui, a arte que os políticos dominam é a arte da mentira. Tem muitos políticos que né, depois que ele ganha, na prática, ele faz tudo o contrário daquilo que, às vezes, no momento que ele estava concorrendo ao cargo, ele defendeu. Tem muitos políticos que, na hora que ele está ali pleiteando aquele cargo, ele, como sabe que muitas pessoas são conservadoras, muitas pessoas são pessoas que defendem os princípios da família, os princípios éticos e morais. Então, ele, para tentar garimpar voto da gente como cristão, nós como cristãos, o que eles fazem? Então, eles mentem. Eles chegam, às vezes, dentro das igrejas, chegam ali, né, para os cristãos e defendem. Não, eu não sou contra o aborto, eu sou contra isso, sou contra aquilo, mas quando você vai analisar a vida daquela pessoa, daquele candidato, você vê que ele está muito, na prática, é totalmente o contrário. Ele está voltado totalmente contrário daquilo que ele defendeu no seu discurso. Então, a gente não tem que ir por direita ou nem por esquerda, a gente tem que ir por princípio. O cristão deveria votar, pelo menos por princípio. Então, eu não me declaro como direita e nem como esquerda. Eu vou por princípio, eu voto por princípio. Ah, mas aí é a direita que defende, paciência, é a direita que defende os princípios, é a direita que... Ué, se a direita for o que mais se aproxima dos meus princípios, se os candidatos de direita, de fato e de verdade, ou aqueles que mais se aproximam daquilo que eu acredito como idealização de uma nação saudável, salutar, uma nação correta, eu vou votar, então, nos candidatos de direita. Mas aqui a gente não pode levar, como o pastor Ali colocou aqui, questão de extremismo. Um filho que expulsou, né, os pais de casa porque votou contrário a ele. Isso aqui nós estamos falando de extremismo. E é tudo que nós, como cristãos, não devemos fazer. A gente podemos até divergir no campo da ideia, e este é o propósito do nosso debate aqui hoje. É mostrar que é possível a gente divergir no campo das ideias, e como nós estamos divergindo aqui, e depois, quando acabar aqui, nós vamos comer aqui nosso hambúrguer, vamos tomar nosso café, vamos tomar nosso suco de uva, e tá tudo bem, e tá tudo certo. Então, se tem um cristão que ele se entende como de esquerda, ok, para mim tá tudo bem, eu não vejo problema nenhum. Se ele se identifica como de esquerda, só que, infelizmente, a gente tem que ser verdadeiro. Só que eu acho que é uma incoerência. Uma vez que eu, como cristão, defendo a família, defendo não a vida, o direito da vida, então eu sou contra o aborto, né? E aí eu vou votar num candidato que é o contrário a tudo que eu acredito. Porque, infelizmente, essa é a grande verdade. E a gente não tem como fugir disso. Não, ainda que eu não estou querendo ficar aqui preso à direita e à esquerda, mas é a grande verdade na prática o que a gente vê. Os candidatos de esquerda são muito mais voltados para o aborto, são muito mais voltados para a questão, né, como eles se denominam como progressista. Então, por exemplo, a gente defende o modelo de família tradicional. Infelizmente, a maioria dos políticos de esquerda, eles como se colocam como progressistas e desde lá eles são contra o modelo tradicional de família. Isso é uma veracidade, isso é uma verdade. Então, mas assim, como a gente estamos colocando aqui no campo das ideias, o cristão ele é livre, ele tem um livre-arbítrio, alguns falam que é livre-agência, eu acredito no livre-arbítrio, e como livre-arbítrio ele pode votar em quem ele quiser, ele pode se identificar como sendo de esquerda, ou ele pode se identificar como sendo de direita, embora o que a gente não pode é cair nesse extremismo, né? Então se é de direita, então a gente não pode ser mais amigo. Se é de esquerda, a gente não pode ser mais amigo. Não.
a gente apenas divergimos no campo da ideia, entendeu? Podemos divergir no campo da ideia. E como eu coloquei, eu acho que é uma incoerência uma pessoa que é cristã votar num candidato que defende totalmente o oposto daquilo que a gente crê. Então eu sou contra as drogas. Aí eu vou votar num partido que quer a liberação das drogas. Eu sou contra as drogas. Um cristão verdadeiro, ele é contra as drogas. Como que ele vai votar num candidato que defende a liberação das drogas? Aí ele vota num candidato que defende a liberação das drogas, aí depois ele vai pra rua fazer reabilitação dos viciados em drogado. Como eu tô trabalhando com meu irmão que tá lá, levei algumas pessoas lá pro centro de recuperação. Então isso é uma incoerência. Mas se ele quiser, como cristão, votar em candidato que defende as drogas, votar em candidato que defende o aborto, é um direito que ele tem. Porém, o propósito nosso aqui é mostrar que isso é incoerente. Eu não posso também me omitir de falar a verdade por conta de A ou B ou C. Não vai gostar da minha fala. Paciência. Jesus agradou todo mundo, mas eu não vou deixar de ser verdadeiro. É incoerente você dizer que você é cristão e você vota em candidato que é totalmente, comprovadamente na prática, não na teoria, como eu disse aqui, na teoria, quando chega a época das eleições, os candidatos viram todos eles viram todos anjinhos. São tudo anjo, né? São os verdadeiros lobos em peles de ovelha. Chegam ali cheio de propostas, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ajudar, mas depois que eles ganham e não depende mais do seu voto, aí na prática a gente sabe o que eles fazem. Então, como que um cristão que é contra aborto, vou bater nessa tecla, como que um cristão que defende a vida, que é contra o aborto, que é contra as drogas, vai votar em um candidato que defende tudo isso? Ainda que às vezes, quando chega na época da eleição, ele vai dizer que não. Mas a gente sabe, quando a gente vai lá, pega lá a lei para liberar as drogas, vê lá como que ele votou. Ele votou a favor. Aí você vai votar num candidato desse? Então você é incoerente. Então a gente não tem que ser de direita, não tem que ser de esquerda. E nem temos que arrumar inimizade com ninguém. Mas a verdade tem que ser dita nua e crua, doa quem doer. Independente de quem vai aceitar ou de quem deixe de aceitar. Então, assim, a gente devemos evitar como cristão também o extremismo. Aí o pastor Hélio colocou algumas questões bíblicas, né? E vamos lá. A Bíblia, de fato, Jesus, ele não se envolveu com política. De fato, Jesus não se envolveu com política. Os discípulos de Jesus também não se envolveu com política. O pastor Hélio trouxe aqui o texto de quando Jesus disse ali, né? Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus e dê a César o que é de César. Mas eu faria uma pergunta retórica que eu vou responder. A Bíblia, ela mostra a Bíblia dentro de um conceito geral, amplo, né? Dentro de um conceito macro. A Bíblia, ela proíbe que o cristão participe do processo político? A gente pode chegar à conclusão rapidamente aqui que não, porque nós vamos ver que, por exemplo, né, embora Jesus não se envolveu e a gente tem uma missão, e aí eu vou chegar nessa parte ainda, a Bíblia, ela não, em nenhum lugar da Bíblia também diz que a gente não deve se envolver com política. Pelo contrário, a gente vai ver dentro da Bíblia homens que dentro do modelo político da sua época se envolveram, como, por exemplo, José no Egito. Ele foi governador do Egito. Porque como eu coloquei aqui na introdução aqui, a definição da palavra política, né, é a administração de Estado, é a administração de um município, de um Estado, de um país como um todo. E José, quando ele foi parar lá no Egito, né, ele ali foi colocado no cargo maior ali de governador. O faraó, que era o chefe ali do país ali, né, pegou o anel dele, que era o símbolo de autoridade do governo do faraó, colocou no dedo de José e falou: abaixo de mim, quem manda é você. E a gente viu ali o que José fez. Através de José, que Deus colocou ali no governo do Egito, Deus proporcionou salvação para toda a terra do Egito. Agora pense que se Deus não tivesse levado, inclusive por meios que a gente às vezes até se questionaria hoje,
porque a forma como José foi parar, por exemplo, lá no Egito, né? Vendido pelos irmãos, jogado na cisterna, no poço, depois tirado, vendido como escravo, depois foi parar na casa de Potifar, acusado de assédio, depois foi parar na prisão, e dali ele chegou até ao governo da maior potência daquela época, que era o Egito. E aí você pensa comigo, porque esse é o propósito, quero te fazer, você que está aí, a refletir. E eu nem continuei aqui nos meus argumentos, que eu estou tentando responder o pastor Hélio. Depois eu vou voltar aqui nas minhas argumentações ainda. Então, mas eu quero que você reflita. O que seria do mundo se José não fosse colocado como governador do Egito? Porque a Bíblia diz que Deus colocou José naquela posição para dar salvação, porque veio um período de fome. José interpretou o sonho de Faraó e ele foi colocado ali, e através de José, que organizou ali os celeiros para juntar no tempo de fartura, Deus deu escape não só à nação do Egito, mas também Deus deu escape ali a todos os povos espalhados sobre a face da terra. E José, ele exerceu ali, por mais que a pessoa, não, mas ele não era cargo de político. Era sim, era o modelo político daquela época, era os reis que governavam, eram os faraós ali que governavam, mas era um modelo político daquela época. E José, ele foi colocado ali, e nós vamos ver o quê? Que através dele, Deus, ele deu grande livramento para as pessoas. Então, de fato, Jesus, ele não se envolveu com política, né? Os discípulos não se envolveram com política, mas eu posso falar aqui de José, como eu já coloquei, eu posso falar aqui de Daniel na Babilônia, que ajudou ali na administração, inclusive, né? Daniel foi lançado na cova dos leões por conta da inveja daqueles demais que administravam ali o reinado da Babilônia juntamente com ele. E por ele se destacar, pela sua fidelidade, pela sua postura, pela sua capacidade, despertou inveja daqueles que administravam junto com ele, que tentaram prejudicar ele de todas as formas e viram que só podiam conseguir prejudicar ele através da sua lei. Sabendo que ele orava, falou: rei, vamos levantar um edito aqui. Vamos levantar um edito aqui para poder a gente... O rei não sabia, né, na verdade, mas eles ali usaram de artifício ali, enganaram o rei foi lá e botou o decreto. Num período de 30 dias só vai poder orar ao Senhor, não pode orar outro Deus. Sabia que Daniel orava. Então a gente vê até mesmo, né, que se a gente, e aí eu vou entrar depois, se a gente não se envolver, né, na política, se os cristãos, e aí eu vou colocar como que eu penso, como que os cristãos têm que se envolver, né? Então eu acho que a Bíblia também não é contrária, a Bíblia não tem nada que abone, que um cristão não possa se envolver. E eu faço assim, para me finalizar, passar a palavra para o pastor Hélio já. O pastor Hélio falou bastante, também vou falar bastante aqui. Então, assim, para devolver. Então, o pastor Hélio, ele defendeu o argumento partindo do princípio que nós temos uma chamada. Nós fomos vocacionados para pregar o evangelho. Ok. Mas você também foi chamado para pregar o evangelho, mas você trabalha. Você pode ser um médico, você pode ser um advogado, você pode ser qualquer outra profissão, mas você não pode ser político. Então esse argumento, com todo respeito, pastor Hélio, ele não se sustenta. Porque a pessoa, ela pode muito bem... Agora eu vou defender mais para frente aqui, eu não quero monopolizar aqui o tempo, eu vou defender como que eu acho que aí eu acho que a gente abre brecha para a gente talvez até concordar, que eu acho que o que a gente pode discutir é a questão de como que a igreja tem participado da política. Aí eu acho que é onde a gente pode discutir, que realmente tem deixado muito a desejar. Mas, por exemplo, o fato da gente sermos vocacionados para pregar o evangelho, isso não significa, até porque quando Jesus falou ali em Marcos 16, 15, ide por todo mundo pregar o evangelho, isso aí não significa que a gente tem que algo como se a gente tivesse que se preparar, etc e tal, para ir para um determinado lugar e fazer a obra. Não, esse id aí enquanto cristão, no nosso dia a dia, nós devemos ir cumprir esse idem. Então eu posso cumprir minha missão dentro da política, eu posso cumprir minha missão sendo médico, salvando vidas, eu posso cumprir minha missão sendo advogado, porque não significa, não restringe esse ide de Jesus, essa vocação de Jesus, não se restringe a eu estar 24 horas dentro da igreja. Não se restringe a eu estar preso dentro da igreja. Eu posso fazer a obra em qualquer lugar que eu estiver. Eu posso cumprir minha vocação
sendo um médico, salvando vida. Eu posso... Agora, tem uns que Deus chama, e aí nós vamos entrar nessa questão, mais especificamente para lidar diretamente com a igreja. Aí eu parto desse princípio que eu acredito que, aí sim, um pastor, por exemplo, que ele foi comissionado especificamente para estar na igreja, eu acho que ele também não deveria participar da política. Mas um cidadão cristão não só deveria, não só poderia, como eu acredito que ele deveria. Ele deveria participar da política, como eu apresentei aqui. Assim como a gente pode ser um médico, assim como a gente pode ser um advogado, assim como a gente pode ser qualquer outra profissão. E dentro dessas profissões, né, você pode muito bem cumprir também o seu chamado. Nem todo mundo foi chamado especificamente para estar dentro da igreja ou para ir para outros países pregar o evangelho e etc. Tem pessoas que elas foram chamadas como cristãs e elas vão desempenhar o seu chamado dentro das suas profissões. Por isso que eu defendo que sim, a gente não só podemos participar da política, mas como devemos participar. Eu vou devolver